De 1935 para trás, presidentes da República Velha. A natureza fez todos assim para serem usados como suas ferramentas, como aí estão sendo usados como ferramentas do pensamento e da imaginação. 253 do histórico da obra Universo em Desencanto. Em 1889, Deodoro da Fonseca proclama a República e põe fim à única monarquia que existia na América do Sul. Ao todo, a República Velha estendeu-se de 1889 a 1930 e contou com 13 presidentes. Ao longo desse período, também aconteceu de 2 presidentes eleitos não terem assumido a função por motivos de saúde ou políticos. Os 2 presidentes que foram eleitos e não assumiram foram Rodrigues Alves e Júlio Prestes. Rodrigues foi eleito para um segundo mandato em 1918, mas, antes de assumir, faleceu por conta da gripe espanhola. Seu vice, então, assumiu para que uma nova eleição fosse marcada, e nela Epitácio Pessoa foi eleito. Já Júlio Prestes foi impedido de assumir a presidência por conta da Revolução de 1930. Deodoro da Fonseca, 1889 a 1891, República da Espada. No seu governo foi criada a Constituição de 1891 e o Código Penal Brasileiro. O Código Comercial do Brasil foi reformulado e houve a oficialização da separação entre o Estado e a Igreja. Seu mandato foi marcado por forte crise econômica e política, com a disputa entre federalistas e centralizadores. Em 1891, o Marechal renuncia e morre no ano seguinte. Floriano Peixoto, 1891 a 1894, República da Espada. Tornou-se vice-presidente após a proclamação da República e 2 anos depois virou o presidente do Brasil. Conhecido como Marechal de Ferro, precisou combater revoltas que eram contra o seu governo e queriam eleições presidenciais. Suprimiu as revoltas e conseguiu consolidar o sistema republicano no país. Prudente de Moraes, 1894 a 1898, República Oligárquica. Primeiro civil eleito, Prudente de Moraes representava a oligarquia de São Paulo e deu início à política de café com leite, onde Minas Gerais e São Paulo revezavam no poder. Advogado de formação, atuou como político em diversos momentos e, assim que assumiu o cargo, precisou lidar com a popularidade de Floriano. Em seu governo, precisou combater a Guerra dos Canudos e chegou a sofrer um atentado de morte por parte de um soldado, fazendo com que ele iniciasse uma caça aos opositores da sua administração. Além disso, resolveu uma série de questões diplomáticas. Campos Salles, 1898 a 1902, República Oligárquica. Assumindo o país em meio a uma crise econômica, Campos Salles ajudou a consolidar o caráter agroexportador no Brasil. Precisou lidar com a enorme dívida do Brasil com a Inglaterra, devido à política de encilhamento, assinando o acordo de empréstimo para a renegociação da dívida externa. Visando controlar as disputas políticas, lançou a política dos governadores para tentar conciliar o federalismo com o poder do governo central. Rodrigues Alves, 1902 a 1906, República Oligárquica. Formado em Direito, o 5º presidente do Brasil chegou a ser nomeado conselheiro do Império e deputado provincial. Quando eleito, promoveu uma série de urbanizações na cidade do Rio de Janeiro, visando atrair investimentos estrangeiros. Precisou lidar com revoltas contra o autoritarismo do seu projeto de modernização, como a revolta da vacina.
Vai ser durante o seu mandato que o estado do Acre será anexado oficialmente ao território brasileiro. Afonso Pena, de 1906 a 1909. República oligárquica, com uma extensa participação no campo político e com formação na Faculdade de Direito, vai chegar a ser presidente do Banco do Brasil durante o governo de Prudente de Moraes. Alinhado com a política de valorização do café, vai tomar medidas econômicas que favoreçam a produção e exportação do produto. Investiu em estradas de ferro, promoveu a ligação de aéreas distantes do país e modernizou as forças militares brasileiras. Foi um grande incentivador da política de imigrações, principalmente de italianos. Morreu antes de completar o seu mandato. Nilo Peçanha, 1909 a 1910. República oligárquica. Carioca e com uma carreira política extensa, era vice-presidente de Afonso Pena e o substituiu após a sua morte. Embora tenha ficado um pouco mais de um ano na presidência, tomou medidas importantes como a extensão das obras de saneamento básico para a Baixada Fluminense. Deu início ao que se conhece hoje como ensino técnico, além de criar o Serviço de Proteção ao Índio. Hermes da Fonseca, 1910 a 1914. República oligárquica. Sobrinho do primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, já havia sido ministro da Guerra no governo de Afonso Pena. Precisou lidar com uma série de rebeliões durante o seu mandato, como a Revolta da Chibata e a Guerra do Contestado. Com a popularidade em baixa, criou a política das salvações, que se tornou um instrumento político que permitia ao governo federal a intervenção em estados que não apoiassem o seu governo, o que ocorreu principalmente no Nordeste. Criou também a tradição da utilização e da passagem da faixa presidencial. Venceslau Braz, República oligárquica. Paulista, assume a presidência após a reconciliação entre Minas Gerais e São Paulo e sua política do café com leite. Como seu mandato coincide com a duração da Primeira Guerra Mundial, vai investir em indústrias e em uma política de estímulo a outros tipos de produtos para exportação. Após o ataque alemão em 1917 a navios nacionais, o Brasil entra no conflito bélico ao lado da Tríplice Entente. Com o crescimento industrial, o então presidente do Brasil também precisou lidar com diversas greves operárias. Delfim Moreira, 1918 a 1919. República oligárquica. Com a doença e a impossibilidade de tomar posse do presidente que havia acabado de ser eleito, Delfim Moreira vai assumir o cargo de interino até a convocação de novas eleições, uma vez que a Constituição vigente só permitia sua permanência no poder caso houvesse pelo menos 2 anos de governo. Epitácio Pessoa, de 1919 a 1922, República oligárquica. Rompendo a hegemonia de São Paulo e Minas Gerais, o paraibano foi eleito presidente do Brasil. Contudo, seu governo manteve a defesa dos interesses das grandes oligarquias. No pós-guerra, precisou lidar com crises econômicas e a dívida externa, mantendo a política de valorização do café. Seu governo foi marcado pela tensão com revoltas militares e proletárias. Além disso, houve uma série de acontecimentos importantes durante seu mandato, como a Semana de Arte Moderna e a fundação do Partido Comunista. Proibiu a participação de jogadores negros durante a 5ª edição do Campeonato Sul-Americano de Futebol em 1922. Arthur Bernardes, de 1922 a 1926. República oligárquica. Com uma eleição turbulenta, após a confusão das cartas falsas, onde foi acusado de difamar a imagem de Hermes da Fonseca, é eleito presidente do Brasil.
Com um clima de insatisfação reinante, seu governo foi marcado pela implantação do estado de sítio recorrentemente devido ao aumento do movimento tenentista e operário. Investiu em empresas siderúrgicas em Minas Gerais e na valorização dos recursos naturais brasileiros. Na política externa, retirou o país das Ligas das Nações em 1926. Na política interna, alterou a Constituição de 1891, concedendo maiores poderes à figura do presidente da República. Washington Luiz, de 1926 a 1930, república oligárquica. Com uma extensa carreira política construída em São Paulo, foi eleito em uma eleição sem adversários. Começou o governo pondo fim ao estado de sítio promulgado pelo seu antecessor e reformulando a parte econômica e monetária do país. Concedeu anistia a presos políticos. Entretanto, o indulto não se estendeu aos revolucionários do movimento tenentista. Criou o Conselho de Defesa Nacional e terminou as obras de importantes rodovias, como São Paulo-Rio. Com o crescimento das críticas, promulga a Lei Acelerada, restringe a liberdade de imprensa e torna o Partido Comunista Brasileiro ilegal. Durante seu mandato, o Brasil vai ser atingido pela crise do café e pela eclosão da crise de 29, e em desacordo com as oligarquias cafeicultoras, vai romper o convênio de Taubaté. São apenas ferramentas da natureza, e a natureza pode escolher qualquer um para ser sua ferramenta, para transmitir o que quiser, através do pensamento e da imaginação. Todos são ferramentas dessas duas energias, magnética e elétrica, pensamento e imaginação. Todos são comandados por essas duas energias, porque são ferramentas delas. 252 do histórico da obra Universo em Desencanto.